Atos capítulo 8, verso 26. Vou fazer uma breve contextualização, irmãos. No último culto do ano que passou, culto do ano novo que fizemos, acho que boa parte dos irmãos puderam estar, outros estavam viajando. Mas nós falamos sobre um desafio, um propósito para a nossa igreja nesse ano de 2025. Compartilhamos o texto de Atos capítulo 1, onde os discípulos perguntam: Senhor, mas quando o Senhor vai restaurar o reino? E o Senhor Jesus diz: olha, isso vocês não podem saber, vocês não controlam essa informação. Isso compete a Deus, os tempos, as estações. Só Ele sabe quando Ele vai fazer todas as coisas a encerrarem, um novo mundo iniciar. Quando essas coisas competem ao Senhor, o Senhor Jesus disse. Mas Ele disse: mas algo compete a vocês, vocês precisam se preparar, que é a descida. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente falou, irmãos, nessa ocasião, o quanto nós precisamos nos comprometer em buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos saber o que vem nesse ano de 25, que já iniciou, já chegamos aí no final de um primeiro mês, passou rápido. E com certeza você ainda carrega planos que você tá doido aí para executar, né? Nessa semana no elevador, um homem conversava com a gente e disse: eu quero que chegue e passe logo esse carnaval, porque parece que o Brasil só começa depois do carnaval, as coisas da minha empresa ainda não começaram a andar. Então é um fato que muitas coisas vão acontecer nesse ano ainda, mas algo que, e boa parte dela nós não controlamos, não compete a nós não sabemos o que vai vir, o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Mas há algo que nós podemos nos comprometer, que é vivermos uma vida cheia da presença de Deus, irmãos. Esse é um convite que o Espírito Santo faz, nós buscarmos a sua presença, nós sermos cheios do Senhor, nós nos enchermos dessa palavra que é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. Nós buscarmos vivermos uma vida diferente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Foi isso que a gente falou nessa ocasião. E voltando hoje, irmãos, Deus colocou uma passagem no meu coração que eu penso que pode ser um complemento desse outro sermão. Antes de a gente iniciar uma série de mensagens, domingo que vem eu vou iniciar uma nova série de mensagens, por sinal, com base no livro dos Salmos. Vou divulgar essa semana, peço sua ajuda, a gente vai compartilhar nas redes sociais. E eu queria, não vou dar spoiler não, durante a semana a gente divulga mais informações. Uma série que eu creio que vai abençoar muito a vida da igreja. Mas antes de entrarmos nessa série, o Senhor colocou esse texto no meu coração em Atos no capítulo 8, onde a gente encontra a vida de um homem chamado Filipe. E que, entre outras coisas, nós vemos na vida desse homem um homem cheio do Espírito Santo. Na verdade, a própria Bíblia diz que uma das marcas de Filipe era ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu queria convidar você a ler comigo a passagem. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Vamos orar ao Senhor. Pai, abençoa a nossa manhã, abençoa nossas vidas, nossos corações. E mais uma vez, reunidos na tua casa com o teu povo, nossa oração é uma. Fala ao nosso coração. Tua palavra diz que o povo perece por falta de profecia. O povo perece por falta de conhecimento. O teu povo perece, Pai, quando a tua palavra não é ministrada com ousadia, com profundidade e com clareza. Portanto, que nessa manhã venha sobre nós alimento sólido, Senhor, da tua parte. Uma palavra que alimente não apenas aquilo que nós queremos que seja alimentado, mas que alimente aquilo que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor alimente a nossa alma pelo poder do Espírito Santo, mediante a tua palavra sendo aplicada aos nossos corações. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, quem é Filipe? O livro de Atos ele já apresentou para a gente no capítulo 6. Se você leu esse livro, com certeza você lembra desse homem. Ele surge no contexto onde a igreja passava por um problema social. O texto de Atos, capítulo 6, diz que os judeus de fala grega estavam em disputas e problemas com os judeus de fala hebraica. Eram dois grupos que haviam que, por conta de questões culturais, acabavam tendo problemas. Eles diziam que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos que eles faziam num contexto lá social de muita dificuldade. E os apóstolos, lidando com esse problema ali relacional, cultural, decidem criar um grupo, uma comissão de homens que iriam se dedicar a resolver esses problemas que não envolviam a pregação da palavra e a oração. Ele disse, olha, a gente não dá conta de tudo, eu preciso de gente que vá lidar com essas questões sociais. E é nesse contexto que nós vemos Filipe, né, um diácono ali, de algum modo, que foi separado para cuidar do serviço às viúvas, um homem que era caracterizado por um bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Fez parte do grupo de cristãos que foram perseguidos no início do capítulo 8 e que por conta da perseguição foi espalhado e por ser espalhado ao longo daquela região ele saiu pregando o evangelho, ele saiu proclamando Cristo e foi usado também para realizar muitos sinais e milagres. Então Filipe é um homem mais conhecido aqui, sobretudo para quem já conhece o texto bíblico. Mas o etíope é um outro aqui que talvez alguns não entendam bem quem ele era, o que ele fazia, e nós precisamos entender, né? Na antiguidade, esse etíope, ou seja, vinha da região da África, né? Ele desceu ali ao Oriente Médio, ele subia um pouco, enfim, estava naquela região, mas ele vinha da África, e a característica mais interessante talvez aqui não seja o fato de ser etíope, mas talvez o fato de ser um eunuco, porque o eunuco era alguém, palavras muito diretas, castrado. E essa castração, né, biológica ali se dava por motivos de serviço às nações, porque basicamente muitos desses eunucos eram responsáveis em alguns casos pelos haréns dos reis ou até por algumas funções financeiras. E para aquela época, a possibilidade de gerar filhos representava uma afronta ao rei, né? Porque se ele gerasse filhos, além das tentações que ele poderia ter pela capacidade que ele tinha, ele também poderia gerar dinastia. Então, para que não houvesse qualquer chance de disputa com o poder real, eles exigiam que os homens de mais alta confiança em algumas culturas fossem eunucos, ou seja, fossem castrados para que eles pudessem exercer essa função. Ou alguns que já eram eunucos por nascença se tornavam mascotados para assumir determinadas posições de confiança. E era o caso desse eunuco etíope, um homem que tinha grande autoridade na região de onde ele vinha, né, que era a região lá de Candace. Candace era um título que era dado à rainha da Etiópia. Não era o nome exatamente dela, mas era o nome que ela recebia quando ocupava esse cargo. E na antiga Etiópia, os reis não cuidavam dos negócios. Isso era considerado algo menos santo. Eles eram vistos como deuses e eles não podiam se envolver em questões de negócio. Então havia pessoas que eram designadas para essa função e esse homem foi designado para essa função, para governar naquilo que o rei não podia fazer, né? Ou a rainha. E o eunuco etíope era encarregado de toda a tesouraria da Etiópia e ele veio a Jerusalém para adorar. Existe uma discussão aqui sobre qual era a relação dele com o povo de Israel, né? Porque com certeza se ele foi para Jerusalém, como diz o texto aqui, e tinha ido adorar, com certeza ele era judeu, seja por nascença, o que era mais improvável, ou ele ainda era judeu prosélito, que era aquele que se tornava judeu depois por conversão, por entender que a fé judaica era verdadeira. Então não se sabe exatamente, né, mas se imagina que ele era um gentio que se converteu ao judaísmo e que, portanto, tinha ido a Jerusalém para algumas das festas que costumeiramente acontecia naquela época. Então esse é o contexto. Filipe,
Vocês já entenderam quem ele era, o que é que ele estava experimentando, e esse etíope também. E houve, nessa história, um encontro entre esses dois homens. É sobre essa história que a gente vai se debruçar aqui nesses próximos momentos. Mas, de maneira objetiva, irmãos, eu queria desde já deixar claro que o que nos marca nesse texto é perceber que Filipe ele nos apresenta características, marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que eu queria trabalhar com vocês. Para que a gente pudesse avaliar a nossa alma, para que a gente pudesse fazer um autoexame, para que a gente, buscando viver um ano diferente, um ano onde a gente possa ser mais íntimo do Senhor, mais cheio dele, da sua palavra, a gente possa se autoexaminar e dizer, Senhor, será que essas marcas, elas existem em minha vida? Será que essas marcas, elas estão em crescimento em minha vida? Será que eu tenho essas marcas em minha consciência de um modo tal que eu possa ter condições de me autoexaminar? Porque a vida cristã é essa vida de autoexame. Quando nós chegamos para cear, diante da mesa do Senhor, o convite que o Senhor faz é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é apenas para o dia de ceia, irmãos. Isso é o modo de vida do cristão. Nós vivermos examinando o nosso coração diante do Senhor. E por isso eu queria convidar para que você pudesse mergulhar nesse sentido, avaliando cada uma dessas marcas, olhando para a sua própria vida. E a primeira coisa que nós vemos aqui da vida de Filipe é que ele era um homem sensível à direção do Senhor. Para pensar comigo, irmãos. Eu não sei se você entendeu o que estava acontecendo aqui, mas Filipe estava nesse contexto de fuga, de perseguição, confuso talvez até por tanta coisa estar acontecendo. Ele está ali pregando o evangelho, inclusive ele tinha pregado em Samaria e milhares de pessoas se converteram, pessoas foram curadas, né? Houve um avivamento ali em Samaria, como está aqui em Atos no capítulo 8, versículo 4. E Filipe foi o agente de Deus que Deus usou no meio desse contexto aí, onde o Senhor agiu poderosamente. Só que agora ele, mais uma vez, estava andando, estava ali caminhando, sem muito rumo, porque ele estava num contexto de instabilidade e perseguição. E a palavra de Deus diz que de uma hora para outra, ele recebe uma palavra da parte de Deus, e ele diz assim, ó, levante-se de onde você está, vá para o sul, ou seja, houve uma distância geográfica considerável, vá para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, exatamente aquele caminho que se acha deserto. Nessa ocasião, irmãos, essa estrada que Deus mandou Filipe ir era uma estrada que não estava mais sendo utilizada. Diante dos avanços romanos que construíram muitas estradas, uma outra estrada foi construída que era muito melhor, de modo que quase que essa que ficou, que era para onde ele ia, era praticamente deserta. Quase ninguém ia. Às vezes acontece isso aqui, né? Antigamente a gente ia para Porto e tinha uma estrada principal, depois que criaram a pedagiada, a gente quase não vai por lá e tem algumas estradas que acabam ficando desertas e foi isso que aconteceu aqui, nesse texto bíblico, né? E é isso que Filipe ouve. Ele ouve Deus dizendo, pare tudo que você está fazendo, vá para a estrada deserta. E é isso que Deus fala para Filipe. É toda a orientação que ele dá. E no meio desse caminho, quando Filipe obedece essa ordem, está no meio dessa estrada, a palavra de Deus diz que o Espírito mais uma vez fala a Filipe, no verso 29, diz para ele se aproximar de uma carruagem que havia aparecido no meio de uma estrada deserta e para acompanhá-la. Ou seja, ele mandou Filipe, em outras palavras, começar a correr atrás de uma carruagem, porque a carruagem não anda devagar, né? A carruagem anda mais rápido do que um homem andando. Então, imagina, Filipe está no meio de uma estrada deserta, sem saber por que ele está ali. Chega uma carruagem, porque provavelmente não tinha mais nenhum outro carro, devia ser só ele e aquela carruagem. E Deus manda Filipe começar a correr ao lado daquela carruagem. Você está vendo assim quão ridícula é a cena assim, aos olhos humanos. Aos olhos humanos, assim, se você olha como uma pessoa de fora, né? Assim, alguém que não está acompanhando. Mas aí Filipe vai e faz, irmãos. Ele estava sensível à direção de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para nós, porque a gente vai falar sobre obediência, mas antes de falar sobre obediência, a gente precisa falar sobre sensibilidade à voz de Deus. Porque ouvir a Deus, irmãos, é um dos exercícios espirituais mais difíceis. Não se trata apenas de estar atento, mas também de aprender a discernir o que parece ser a direção de Deus
e o que são os pensamentos da nossa carne, do nosso coração enganoso, ou ainda do próprio inimigo das nossas almas. E Filipe teve a capacidade, irmãos, de ouvir, discernir aquela voz, ao ponto de fazer algo que parecia ridículo aos olhos humanos, para que ele pudesse então obedecer a Deus. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para nós, irmãos, é esse desafio da gente parar para refletir o quanto nós estamos desenvolvendo uma alma sensível à voz de Deus. Pode parecer fácil para Filipe ter passado por uma experiência como essa. Pode parecer natural. Mas eu ouso dizer, meus irmãos, que muitos nunca passaram por experiências nem sequer parecidas. Nem de ler uma passagem bíblica e poder ter uma clara convicção de uma tomada de decisão. Não é porque Deus não está falando. É porque a gente não está ouvindo. É porque as vozes que estão sussurrando em seu ouvido, você tem permitido que elas sejam mais altas do que a voz de Deus. Existe um pastor chamado A.W. Tozer, teólogo conhecido, que ele tem uma frase que é uma das frases que mais me impactou na minha formação cristã e ministerial. Ele disse assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Durante alguns anos, essa frase eu imprimi e colei no meu quarto, quando ainda era solteiro, na minha mesa de estudos, de oração. E sempre que eu me via imediatista, apressado, eu olhava para essa frase e eu dizia: eu não posso me amoldar ao padrão do mundo. Porque o mundo está começando a achar que Deus responde assim como a gente rola a tela do Instagram, assim como a gente vê um vídeo no YouTube. Mas, irmãos, o mundo muda, mas Deus não muda. Deus continua precisando e exigindo, na verdade, exigindo de nós tempo. Tempo dedicado a Ele para que a gente tenha capacidade de ter uma alma que seja apta a ouvi-lo. Aí você diz: Deus não fala comigo, você não dedica tempo a Ele. Você não se prepara, você não aquece o seu coração para preparar-se para ouvir o que Deus tem para lhe dar. E Filipe é para nós um exemplo, irmãos, porque com certeza para ele chegar nesse nível de intimidade com o Senhor, isso não foi fruto do acaso. Isso foi fruto de um homem de oração, de um homem que lia as escrituras, de um homem que se dedicava ao serviço, de um homem que se expunha a riscos por amor a Deus, um homem que estava na comunidade, um homem que não abria mão de estar na presença do povo de Deus. Porque não existe atalho, irmãos. Para nós termos profundidade com o Senhor, nós precisamos nos submeter àquilo que Deus nos designou para fazer. Oração, leitura da palavra, serviço, comunhão. O problema é que nós queremos intimidade com Deus, mas não queremos investir tempo com Deus. E isso é um contrassenso. Mal acordamos e já estamos online, conectados com todas as redes sociais. A gente precisa de sabedoria, irmãos, para remir o tempo. Quantas vezes Deus fala e Deus fala. Deus fala. Deus fala, irmãos. Deus fala. Nós servimos a um Deus vivo. Se você não acredita nisso, também não faz sentido a fé cristã, irmãos. Porque nós servimos a um Deus vivo. Ele age na história. O Deus que falou e agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, de Elias, de Ruth. É o Deus que nós servimos, irmãos. Ele fala. A diferença, muitas vezes para nós, é que Filipe, assim como vários outros homens de Deus, estava disponível. Ele estava querendo ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente está tão desconectado do Senhor que a gente não está nem pensando na possibilidade de Deus falar conosco. Jonathan Edwards, teólogo, foi envolvido em um dos avivamentos da história recente. Em uma das suas resoluções, quando ele tinha 20 anos, ele decidiu nunca perder um só momento de tempo, mas tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque para que a gente possa desenvolver sensibilidade espiritual, a gente precisa dedicar tempo
as coisas que importam. E as coisas que importam, antes de mais nada, é estarmos na presença de Deus. Irmãos, eu sei que é um desafio para muitos, inclusive para mim. Mas a gente tem que reservar tempo. Tem que reservar tempo para estar com Deus. Não existe outro jeito. Se você for deixar para acontecer por acaso, quando sobrar, quando der, não vai acontecer. Primeiro porque a nossa alma é endurecida, ela tende a se endurecer. E segundo porque Satanás está doidinho para essa decisão ser a nossa. Satanás, se ele tiver uma estratégia, uma delas deve ser que eles achem que o tempo com Deus vai acontecer naturalmente. É isso que ele tá doido. Acho que C.S. Lewis poderia ter usado um capítulo sobre isso no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Portanto, essa é a primeira marca, irmãos. Sensível à voz do Senhor. Como é que está a sua alma? Essa é a avaliação que a gente precisa fazer. Você está sensível à voz de Deus? O segundo ponto está totalmente ligado a isso, que é a obediência. Porque sensibilidade é essencial, mas ele poderia ter ouvido a voz de Deus e não ter obedecido. Concorda comigo? Mas ele obedeceu a Deus. E ele obedeceu a Deus naquela condição, irmãos, onde era um pouco ridículo fazer aquilo. Ir para uma estrada deserta, correr atrás de uma carruagem. Senhor, o que é que eu vou fazer numa estrada deserta, Senhor? Inclusive, é perigoso lá. Ele poderia ter usado todas as justificativas humanas, que eram várias, para dizer, não, Senhor. Acho que não é isso, não. Senhor, eu tenho muitas viúvas para atender hoje. Ele tinha um serviço, ele se dedicava à igreja na área social. E aí Deus manda ele correr ao lado da carruagem. Veja outro problema, irmãos. Veja, ele tá numa estrada deserta, tudo bem, assim, era direito dele estar lá. Mas imagina ele começar a correr ao lado de uma carruagem. Provavelmente imponente, porque era de um homem rico, do governo da Etiópia. Primeira coisa que ele ia pensar é dizer, esse homem vai achar que eu sou doido, vai mandar me prender. Eu correndo ao lado dele, no meio de uma estrada deserta, vai achar que eu vou querer assaltar, né? Naquela época tinha assalto, irmãos, também. Já existia isso. Portanto, meus irmãos, para ele tomar essa decisão de obedecer, quando não fazia sentido, ele precisava também estar cheio do Espírito Santo. Porque quem não está cheio do Espírito Santo, diante das situações, sobretudo quando elas não fazem sentido aos olhos humanos, a gente encontra todos os motivos, possíveis e impossíveis, todas as justificativas, razoáveis ou não, para dizer não, Senhor. Calma aí, mais um pouquinho. Portanto, uma outra marca é essa, irmãos, obediência à voz de Deus. E aí vem uma avaliação para a sua vida. Como é que está a sua vida de obediência a Deus? Talvez tenha algumas pessoas aqui que Deus tenha pedido coisas explícitas, coisas claras, que você até ouviu, você discerniu, mas você está dizendo, Senhor, calma aí, estrada deserta. Senhor, calma aí, correr atrás de uma carruagem. Eu não conheço seu coração, mas o Senhor conhece. E Ele está dizendo, talvez para alguns aqui é estrada deserta mesmo que eu quero que você vá. É correr atrás de uma carruagem mesmo que eu quero que você corra. Apenas confie e obedeça. Essa é a marca de alguém cheio do Espírito Santo. Obediência, mesmo quando não faz sentido. Irmãos, terceira marca. A gente vai ver a partir do verso 35. Então vamos continuar lendo aqui o texto. Eu parei no verso 29. E aí a gente viu que ele correu para lá aqui no verso 30. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. E então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Então, para quem não conhecia essa passagem ainda, você vê o desenrolar aqui dessa história. Ele começa a correr, ele consegue acompanhar aquela carruagem, e aí ele percebe mais uma marca, irmãos, de sensibilidade espiritual. Que aquele homem está lendo o profeta Isaías e ele faz uma pergunta certa na hora certa. Ele poderia ter feito várias perguntas, irmão. Ele poderia não ter falado nada, mas ele fez a pergunta certa. O Senhor entende o que está lendo? Verso 30 do capítulo 8. O Senhor entende o que está lendo? E aí ele responde, como eu vou entender? Como eu poderei entender se ninguém me explicar?
E aí vem a obra de Deus. E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. E aí que um parênteses, irmãos, nesse tópico da obediência ainda. Tinha tudo para dar errado, gente, isso. Você consegue perceber que tinha tudo para dar errado? Tinha tudo para aquele homem dizer, prende, prende logo, quer roubar a gente. E aí ele chega e ainda pergunta, o senhor entende o que está lendo? Ele poderia dizer, o que te importa se eu entendo ou não? Né? Ou poderia ter dito, não, não entendo não, obrigado, né? Encerrado a conversa. Mas aquele homem olha para Filipe e diz assim, como é que eu poderia entender se ninguém me explicar? Filipe, você quer ser meu professor? Irmãos, quando a gente obedece, Deus pega situações ridículas, improváveis e faz tudo cooperar para o seu propósito. Você consegue perceber que não tinha como essa história dar certo se não fosse a ação do Espírito Santo guiando esse ato. Não tinha como acabar desse jeito se não fosse a ação do Espírito Santo. E aquele homem chama Filipe e nomeia Filipe professor dele. Você agora é meu tutor de Bíblia. Venha cá, me ensine. E a passagem que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante do seu tosqueador ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Ele está lendo o profeta Isaías. E uma passagem crucial, irmãos, tanto por apontar diretamente para Cristo, para a obra de redenção, como porque tinha tudo a ver também com a história do etíope. Aquele homem tinha poder, aquele homem tinha honra, mas aquele homem também, por outro lado, tinha uma vida de muita humilhação. Porque ele sabia que só estava ali, exercendo aquele poder, porque ele abriu mão de algo muito importante para ele. Ele abriu mão de algo da sua capacidade de reproduzir vida, da sua capacidade de se relacionar, né, sexualmente. Então aquele homem vivia uma vida de humilhação e ele olha e vê que Cristo se humilhou. Então o eunuco olha para aquele texto e diz assim, por favor, me explique isso. A quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo, ele fala de outra pessoa. Então Filipe explicou. Era esse terceiro ponto que eu queria compartilhar, irmãos. Então Filipe explicou. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia da palavra de Deus. Você já parou para pensar que Filipe teve a capacidade naquele ato de explicar para aquele homem uma passagem que não era simples, uma passagem que existia aplicações messiânicas, uma passagem que tinha questões teológicas relevantes, e Filipe, que sequer era um apóstolo, sequer era um presbítero de uma igreja local, era alguém que estava ali servindo a área social da igreja, teve a capacidade de ensinar a Bíblia em um texto complexo para um homem que estava precisando ouvir do evangelho. Essa é uma marca, irmãos, de alguém cheio do Espírito Santo. É uma pessoa cheia da palavra de Deus. Sem muitas dificuldades, Filipe prontamente respondeu à dúvida do eunuco e mais do que isso. O texto diz que ele lhe explicou, começando com essa passagem da Escritura, e anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ele teve a capacidade não apenas de explicar essa passagem, mas a capacidade de conectá-la com toda a mensagem do evangelho do reino. Ele era literalmente um evangelista, irmãos. E isso é muito importante porque alguns acham que quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, imagina pessoas em transe, né? Uma coisa meio que apenas mística em alguns atos. E aí o texto mostra exatamente o contrário. Era um homem que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais discernimento, mais conhecimento da palavra, mais clareza, mais poder na comunicação ele tinha. E foi exatamente por meio dessa comunicação bíblica, cheia da palavra de Deus, com a mente encharcada pelo evangelho de Cristo, que ele foi usado para testemunhar de Jesus para aquele eunuco. Portanto, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra de Deus. E nós poderíamos até, em todos esses pontos, fazer um vai e volta. Porque uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então eu queria que você entendesse que, na verdade, cada um desses pontos, eles se retroalimentam. Uma pessoa sensível ao Espírito Santo, ela tem a marca de ser cheia do Espírito.
E quanto mais ela se coloca sensível, mais ela se abre, mais o Espírito Santo a enche. Meus irmãos, a gente tem vivido uma crise hoje de cristãos que não leem mais a Bíblia. Desculpa falar isso tantas vezes, mas é porque nós não podemos nos acomodar com aceitarmos a realidade de um povo que professa o nome de Deus, mas que não lê o livro que Deus deixou pra gente. Aqui, irmãos, nessa comunidade, onde temos a marca de sermos uma igreja bíblica, você vai estar sendo encorajado dia e noite e dia, a entender que você não vai viver uma vida cristã saudável, rica, transformadora, enquanto você não assumir o compromisso de ler a Bíblia todo dia, se alimentar da palavra de Deus, que seja o seu alimento diário, que você se alimente desse livro, meu irmão. Tem um estudo de 2019 que mostra que desses que foram pesquisados, aqui entrevistados, aproximadamente apenas 30% de membros ativos dessas igrejas locais liam a Bíblia diariamente. Aproximadamente, quase 30% lia a Bíblia apenas poucas vezes por mês, 2, 3, 4, que na verdade talvez fosse num culto, né? Que a pessoa lê. E às vezes não lia a Bíblia. Então, irmãos, esse dado ele é muito sério, ele é muito relevante. É um estudo da Lifeway Research de 2019. Depois você pode pesquisar no site deles. E eu preciso dizer, meus irmãos, que o Espírito Santo ele não vai avivar a sua igreja enquanto a sua igreja não estiver mergulhada na palavra. Você quer mudança de vida, você quer uma nova maneira de viver a sua espiritualidade, entenda que isso vai envolver inevitavelmente uma vida mergulhada na palavra de Deus. Não tem atalho. Não se digne a orar pedindo a Deus um aprofundamento espiritual se você tiver com a sua Bíblia fechada. Você está pedindo algo que contraria o que o próprio Deus disse. Pessoas dizendo, Deus, fala comigo, Senhor. Mas não abrem a Bíblia. É um contrassenso, irmãos. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos abrir as nossas Bíblias, precisamos lê-la, precisamos devorá-la e dizer, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, através da tua palavra, alimenta a minha alma. E essa era uma das marcas de Filipe, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos seguir no texto, irmãos. Na verdade, ainda nesse texto que a gente leu aqui, ainda nessa passagem, uma quarta marca. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não perde oportunidades de apresentar pessoas a Jesus. Irmãos, Filipe não titubeou em falar. Você vê pelo texto que era algo que ele nem questionava. Quando ele começou a correr, nem demorou, ele disse, o que é que está lendo? Porque ele já sabia que ali Deus iria permitir, pela graça dele, uma oportunidade de testemunhar de Cristo. E é curioso que Filipe tinha pregado para multidões pouco antes, ainda no verso 8, no capítulo 8. E agora Deus tinha levado Filipe para pegar para um homem só. Sabe o que é que significa para a gente? O que é que isso nos ensina? É que uma vida vale todo investimento, irmãos. Uma vida vale todo o investimento. Deus tirou Filipe do centro do avivamento em Samaria e disse, você vai para o deserto. E naquele deserto eu vou usar o seu tempo precioso para pregar para uma pessoa, porque essa pessoa também foi chamada, foi eleita por mim para a salvação em Cristo Jesus. No filme A Lista de Schindler, o protagonista, em um dado momento, declara, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E isso é muito importante para nós, irmãos, para a gente entender que o nosso trabalho ele é precioso, não é pela quantidade necessariamente, pela extensão. Então eu estou falando isso aqui para você que é um pai, que é uma mãe, que é alguém que de repente está se esforçando para discipular alguém no seu trabalho. E você diz, será que está valendo esse esforço que eu estou fazendo para pouco a pouco plantar a semente do evangelho? Eu tenho um filho, tenho 2 filhos, será que vale todo esse esforço que eu estou dedicando para pastorear esse coração, para pregar o evangelho? E o que a vida de Filipe nos mostra é, vale sim, vale todo o esforço. Uma vida vale todo o esforço, irmãos. E a pergunta que nós temos que nos fazer é quem o Senhor tem nos chamado para nos dedicarmos? Essa é a pergunta que nós precisamos estar sensíveis, irmãos. Você não precisa
ter um auditório de X pessoas para achar que o seu trabalho de evangelismo agora está sendo relevante. Não, você tem que entender o que é que Deus tem te chamado para fazer. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua frente. Aí sim, essas você não pode abrir mão. Porque foi isso que Filipe fez. Quem Deus colocava na frente dele, a oportunidade que Deus dava, o cargo que Deus dava para ele, a função que ele dava, ele estava dizendo amém. É nessa função, é nesse papel, é a essa pessoa que eu vou dedicar minha energia. Que o Senhor aplique isso ao seu coração e lhe faça entender, irmão, meu irmão, que o que a gente não pode é desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Hudson Taylor, que foi um dos grandes missionários da história das missões modernas, começou seu ministério em 1857, na China. E ele levou um senhor, o senhor Ni, ao evangelho. E certo dia, esse homem perguntou ao missionário: há quanto tempo vocês conhecem o evangelho na Inglaterra? E Hudson Taylor respondeu: há muitos anos, com um profundo sentimento. E aquele homem, impactado, quase sem conseguir responder, disse assim: meu pai morreu sem conhecer o evangelho. Por que vocês não vieram antes? E Hudson Taylor diz que aquilo ressoou no coração dele, não como um julgamento, mas como um senso de urgência pela pregação do evangelho. Eu tenho certeza que tem pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que você poderia dizer hoje: essa pessoa não tem Cristo ainda. Não espere o Senhor levar para você dizer: meu Deus, eu poderia ter feito. Não. Não perca oportunidades de levar Cristo a essas pessoas, porque essa é uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quanto mais nós nos comprometemos com essa urgência, mais o Senhor nos enche. Porque, irmãos, o Espírito Santo não é dado para nós para satisfazer uma necessidade mística espiritual. Entenda. O Espírito Santo é concedido a nós como habitação, como penhor da alma do cristão genuíno, para que nós sejamos profundamente fortalecidos e usados para a glória do nome de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, não para satisfazer aquilo que vocês precisam apenas. A palavra de Deus mostra que nós somos cheios do Espírito Santo em Atos 1, como a gente compartilhou, para que nós sejamos testemunhas. O Senhor derrama graça sobre nós, para que nós sejamos instrumento de graça sobre outras pessoas, irmãos. E por fim, aquele homem, entendia, irmãos, o sacerdócio universal. Filipe sabia que o Espírito Santo habitava nele. E esse conceito que foi mais tarde definido por Martinho Lutero e pelos reformadores, ele nem existia naquela época, mas ele já era compreendido mesmo sem existir formalmente. Porque ele entendia, irmãos, que Deus nos havia feito, por meio do Espírito Santo, o reino de sacerdote. Agora todos nós, batizados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, poderíamos ir até Deus em oração, em clamor, em louvor. E agora nós também poderíamos ser instrumentos vivos de levar pessoas diretamente a Deus, pregando Cristo Jesus. E ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu isso, ele pregou o evangelho. Aquele homem que iria para a Etiópia, nunca mais o veria. E aquele homem disse: agora eu criei em Jesus, o que é que eu vou fazer? Ele disse: não, agora você vai ser batizado, porque lá você vai começar um trabalho de missão. O evangelho não tinha chegado na Europa e Filipe batiza, irmãos, aquele homem, porque aquele homem diz: eu creio, versículo 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, debaixo daquela profissão de fé, a Bíblia diz que eles desceram a água, como aqui mais uma evidência, né, do batismo por imersão. Eles desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi segundo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto
e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Veja que coisa bela. Seguindo viagem, ele tinha um destino, mas ele tinha intencionalidade, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Isso é muito belo, irmãos, porque aquele homem, mais uma vez repito, ele não tinha um encargo formal dos apóstolos na igreja. Ele não era um presbítero para assumir uma igreja local. Mas aquele homem entendia o seu papel no reino, na missão, e ele evangelizar. Ele tinha um destino, ele provavelmente tinha missões profissionais, familiares para cumprir, mas mesmo assim ele fazia questão de parar em cada cidade. Não era para comer no melhor restaurante, não era para se divertir, era para pregar o evangelho, irmãos. E isso parece algo muito distante para nós, mas não deveria ser. Porque isso não pode ser uma marca das nossas vidas. Porque nós não podemos incluir essa vida de serviço a Deus, independentemente, irmãos, do tempo de conversão, independentemente das funções que a gente pode exercer ou não, como uma marca da nossa vida. Porque essa é uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente ser intencional em viver o reino. Ser intencional em discipular pessoas. A gente ser intencional em quando a gente vê um colega que não está bem no trabalho, e dizer, eu posso orar por você? Isso deveria ser o normal da gente, irmãos. Eu sei que tem repercussões que podem acontecer disso, mas leia o livro de Atos. Eles sofreram tudo porque entendiam que a prioridade era agradar a Deus do que agradar os homens. Eu não estou tirando que você pode receber uma repreensão no seu trabalho porque você está confundindo a fé com o ambiente de trabalho. Pode. Agora se alegre se você receber isso. Porque você não pode ser tolhido de orar por alguém no momento que a pessoa está sofrendo porque você está com medo de alguma política interna do trabalho. Não, irmãos. É aí que vem, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então que essa marca, irmão, seja nossa, seja de cada um de nós aqui, que a gente possa realmente colocar como algo central nas nossas vidas, não nos esquecermos. Pais, tem muitos pais aqui, não esqueçam, irmãos, que por mais que a gente possa ser um instrumento fiel para pregar o evangelho para os nossos filhos aqui no domingo, não esqueçam que quem tem o papel principal de proclamar Cristo são vocês. Vocês são os primeiros discipuladores dos seus filhos. Não se esqueçam, e isso é sacerdócio universal. Não se esqueçam, maridos, que vocês são responsáveis por pastorear a casa de vocês. Vocês têm esse papel em primeiro lugar. E a igreja está ali como suporte dentro dessa grande comunidade de fé. E isso é sacerdócio universal. Não se esqueça que o seu trabalho é um campo missionário. E isso é sacerdócio universal. Porque Deus não usa as pessoas, irmãos, pelos seus títulos, mas pela sua entrega à obra e pela dependência do Espírito Santo. Deus fez da igreja, irmãos, um povo que é chamado a ser cheio do Espírito Santo e a proclamar Cristo nesse mundo. E eu quero concluir com a história. Talvez muitos conheçam D. Moody, Dwight Moody. Foi um dos grandes evangelistas, muito usado para pregar o evangelho, e muitas histórias existem sobre ele. Mas talvez nem todos saibam de como foi sua história de conversão. Ele era aluno de um homem chamado Edward Kimball, que era professor de uma escola bíblica. Qual era a função daquele homem? Um professor de escola bíblica. Em uma pequena igreja, em uma pequena cidade nos Estados Unidos. Essa era a função dele, não era pastor, mas tinha um coração comprometido em ensinar a palavra de Deus para os seus alunos. E entre eles havia um jovem chamado Dwight Moody, que odiava ir para a igreja, por sinal. Ia porque os pais mandavam ele ir. E já na fase da juventude, ele começou a trabalhar, primeiro emprego, e começou a trabalhar como vendedor de sapatos numa loja da sua cidade. Mas ele não apresentava interesse pelas coisas espirituais, resistia às coisas espirituais. E aquele homem, o Edward Kimball, o seu professor, orava por Moody, lembrava dele em oração. Até que um dia Deus disse para aquele homem, vá visitá-lo na loja de sapatos. Você vai falar de Cristo para ele na loja de sapatos.
E aquele homem disse, mas na loja de sapato, não é melhor na igreja no domingo? Ele disse, não, você vai na loja de sapatos. E aquele homem entrou na loja de sapatos no meio do horário de trabalho de Moody e disse, eu vim aqui para falar do amor de Cristo por você. Deus me mandou vir aqui. E de forma simples, mas sincera, aquele homem explicou o evangelho. E naquele dia, irmãos, naquele lugar comum, Moody entregou a sua vida a Cristo. E daí então, logo depois, ele se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX. Mas tudo isso começou com um testemunho sincero, desafiador de um homem que estava titubeando para entrar na loja de sapatos. E eu tenho certeza, meus irmãos, que isso pode se aplicar à sua vida também. Ele era um homem comum, num lugar comum, numa cidade comum, mas cheio do Espírito Santo. E Deus o usou para ser um instrumento de salvação na vida de Dwight Moody, que por consequência se tornou um instrumento de salvação na vida de milhares de pessoas. Portanto, eu quero concluir dizendo que nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, não para nossa autossatisfação, mas porque é uma vida cheia do Espírito Santo que vai nos habilitar a sermos instrumentos do Senhor nesse mundo. Que o Senhor possa soprar o seu Espírito sobre a sua igreja, meus irmãos. Que o Senhor possa renovar o seu povo, que o Senhor possa te fortalecer na caminhada, que você possa lembrar que você tem um privilégio de saber que a sua vida não é em vão, que você tem uma missão nesse mundo, uma missão preciosa que começa no seu lar. As nossas casas precisam ser discipuladas para a glória de Deus. Nossas crianças precisam ser instruídas, nossos cônjuges, se você é mulher, o seu marido precisa da sua ajuda para tratar o coração dele em muitas áreas. Se você é marido, a sua esposa precisa do seu cuidado, precisa do cuidado do seu da sua alma, cuidando do coração dela. Mas isso, irmão, só vai acontecer genuinamente quando nós formos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Que o Senhor sopre o seu Espírito sobre nós e que nós desejemos, clamemos, dizendo, Senhor, enche-nos, Senhor. Enche a tua igreja em nome de Jesus. Vamos orar? Queria convidar os irmãos aqui do louvor para nós encerrarmos. Enquanto isso, feche seus olhos e vamos caminhar para o fim, consagrando nossas vidas ao nosso Deus. Senhor Deus, privilégio, Senhor, iniciarmos esse domingo, essa semana, para muitos aqui também retomando a vida em comunidade depois de um tempo de férias, de descanso. E que privilégio olharmos para essa história de Filipe e vermos um homem tão devotado a Ti, Senhor. A minha oração é que nós não o vejamos de maneira distante, de maneira como se fosse desconexa de nós, mas que, pelo contrário, nós possamos vê-lo como exemplo vivo de alguém que, cheio do Espírito Santo e crente firmemente em Jesus, cumpriu os teus desígnios para a sua vida. Ele não teve uma vida fácil, assim como não é a nossa, mas ele teve uma vida marcada pela tua presença e uma vida de uma busca sincera a ti. Eu te peço, Pai, que nesse ano de 2025, que muitas coisas nós não sabemos o que há de vir. Não nos compete saber as estações ou o tempo, essa é a verdade. Mas que nós possamos sair daqui mais uma vez com uma convicção que nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles que porventura ainda não haviam se encontrado com Cristo, que hoje seja uma manhã de salvação, de rendição, de arrependimento e de fé em Cristo Jesus. Porque esse é o primeiro passo para ser habitado e cheio pelo Espírito Santo.
E que aqueles, Pai, aqueles que já professam a fé em Ti, sejam renovados pelo Senhor. Eu oro pelos Teus filhos aqui presentes. Eu oro pelas nossas vidas aqui presentes, Senhor. Sopra o Espírito Santo de Deus sobre a Tua igreja. Que nesse ano 2025, dentre tantas coisas que a gente possa ganhar e receber da Tua mão, como uma boa dádiva, a maior delas seja um caráter formado e transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. E que o Senhor nos encha, Senhor, sopre o Espírito Santo sobre a Tua igreja e encha-nos do Teu poder, para que através desse poder nós abençoemos muitas outras vidas. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, e toda igreja possa dizer amém e amém. Você pode ficar de pé nesse momento. Essa música cantamos algumas vezes no ano passado, e eu queria que ela fosse uma música para a gente lembrar do chamado a seguirmos, a cumprirmos a missão, a realizarmos os propósitos de Deus. Nós vamos marchar, irmãos, vamos marchar na força e no poder do Senhor. Que nós cantemos essa música lembrando desse chamado que começa nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa igreja. E lembramos que nós só marchamos porque há um Espírito em nós que nos habilita, amém? Vamos louvar essa música como hino que nos guie nesse ano de 2025. Louvemos ao Senhor.